Senhor, a fonte da vida, a paz esquecida em tantos momentos, faz de mim o teu servo, meu doce amado, mestre querido, Jesus. É luz, é amor, um sol a brilhar, ameniza a dor. Mestre, em ti eu me aqueço, me mostro e te peço com ternura. Faz de mim um instrumento da paz e do amor em toda a terra, Jesus. Tua luz me conduz à paz e que eu possa ver em ti um exemplo. Ó Mestre do amor, que é todo esplendor, a maior riqueza que um homem pode ter é amar você, é amar Jesus, Jesus. Ó Mestre do amor, que é todo esplendor, a maior riqueza que um homem pode ter é amar você, é amar Jesus, Jesus. Olá, queridos amigos, discípulos de Jesus. É uma alegria imensa estar aqui falando com vocês hoje sobre um tema, né, que toca tanto nossos corações. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre a proposta que Allan Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre as 3 revelações, né, quando ele de alguma forma cria essa classificação. Lembrando que a primeira revelação que ele traz para nós, que ele coloca, seria a revelação de Moisés, né, do sentido de um Deus único, mas um conceito de Deus ainda um pouco complicado, né? Era um Deus de um povo, era um Deus justo, porém, né, enérgico, vingativo, era um Deus que nos impunha medo. Ele atribui a segunda revelação justamente à vinda desse Espírito que foi Jesus de Nazaré.
E quando Jesus vem, dentre muitas coisas, ele corrige o nosso entendimento a respeito de Deus. Não mais aquele Deus punitivo e enérgico que deveria ser temido, não mais um Deus de um povo, mas um Deus, um pai, ele sempre se referia, né? Paizinho. E não um Deus de um povo, o mesmo Deus que ama, sim, os judeus, que ama também os romanos, que ama todos os povos do planeta, que ama todos os espíritos que aqui habitam igualmente. Uma proposta de inclusão radical no amor do Pai. E aí Kardec também propõe que a doutrina espírita seja uma terceira revelação, né? E nós espíritas trazemos essa proposta de que o espiritismo seria uma terceira revelação. E eu gosto sempre de colocar as coisas nesses termos, porque muitas vezes eu já vi pessoas dizendo que os espíritas são muito arrogantes, né? E eu vejo toda crítica, elas têm um fundo de razão, né? Porque nós nos atribuímos ser o consolador prometido, nós somos isso, somos aquilo, né? E, na verdade, a proposta é dizer se a gente pode se candidatar a isso ou não, né? Com todo o respeito que todas as correntes religiosas merecem. Mas quando Kardec traz para nós, né, organiza a doutrina espírita, com tudo aquilo que ela nos oferece, uma das coisas também é corrigir o nosso senso a respeito de Jesus. Por que isso? O que nós fizemos com as nossas religiões após a vinda de Jesus, né? Nós criamos o cristianismo, que não foi criado por Jesus. Inclusive, eram os cristianismos, eram diversas interpretações, né? E Jesus foi alçado à condição de Deus. Para muitos religiosos, né? Inclusive de outras seitas não cristãs, ele se refere a Jesus como o Deus de vocês, né? Esse Deus de vocês, assim, assado. E as próprias religiões cristãs também, as tradicionais, alçaram Jesus à condição de um ser especial. Quando eles falam, né, que Jesus é o Filho de Deus, como se nós não fôssemos. Sim, ele é filho de Deus, como eu sou filho de Deus, como todo mundo é filho de Deus, né? Mas então, Kardec traz para nós a proposta sobre Jesus, um Jesus humano. E quem é Jesus? É um espírito. É um espírito como eu, é um espírito como você, que teve a sua trajetória desde que foi criado, no mesmo propósito de caminho que nós estamos tendo. Que também teve seus tropeços, que também teve suas inseguranças, que também errou, que também caiu, né? Que se levantou e se ergueu. E qual é a diferença para nós? A diferença para nós é justamente a sua rodagem, ou seja, alguns bilhões de anos à frente, né? Em termos de evolução espiritual. Mas é muito importante a gente ter esse conceito. Por que é importante a gente ter esse conceito? Que quando a gente coloca Jesus nessa posição de um Deus, nessa posição, né, de o Filho de Deus, né, nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos indo na contramão de tudo o que Ele queria que nós fizéssemos quando Ele esteve aqui. Como assim, sardinha? Estamos indo na contramão a colocar Jesus, né, nesse patamar todo. Quando nós observamos a sua trajetória dentro do que nos é passado, nós vamos verificar uma pessoa das mais acessíveis que nós já tivemos notícias. A pessoa que dava atenção, a mesma atenção, ao doutor da lei, à prostituta, ao ladrão, ao general romano, a quem chegasse a ele recebia a mesma atenção, dentro da sua proposta de inclusão radical no amor divino. Então, quando nós o colocamos nesse patamar, nós damos a ele uma coisa que ele não queria: distanciamento. O que Jesus quer é a nossa proximidade. Ele quer de nós a nossa amizade. E essa canção do Haroldo, né, do Haroldo Mendonça,
que foi proposta para nós nesse estudo, ela fala na sua última frase isso, né? A maior riqueza que o homem pode ter é amar você, é ter a sua amizade, ter o seu carinho, mas entendendo que Jesus é um espírito real, é uma pessoa. E na posição que ele se encontra, existem inúmeros, né, espíritos que nós não conhecemos. Mas na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos, né, quando começa a falar sobre as leis morais, qual é o exemplo mais perfeito, o modelo mais perfeito que nós, aqui do planeta Terra, tivemos entre nós, né, para servir de guia e modelo? E eles respondem. E não respondem exatamente como está na maioria das traduções. Se nós olharmos o original em francês, eles dizem: voyez Jesus. Vede Jesus. Observe Jesus. Ah, Jesus é o único caminho? Não. Mais da metade do nosso planeta não é cristão. Mais da metade do nosso planeta seguem outros avatares, né? Seguem outros exemplos que também são maravilhosos. Os espíritos trouxeram para nós, também possivelmente influenciados pela sua própria formação, olha, Jesus como o melhor exemplo. E Kardec também é muito sábio ao abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução, ao primeiro parágrafo, quando ele fala sobre Jesus, nós temos, né, uma série de coisas. Os milagres, os acontecimentos históricos, né, os fatos e os ensinos morais. E eles dizem, olha, esses primeiros são motivos de controvérsia. O que significa que são motivos de controvérsia? O que aconteceu ou deixou de acontecer, né? Como é que foi a história, se subiu no monte, desceu no monte, se ele esteve, né, em tal lugar ou não esteve em tal lugar, isso não é um tema do Espiritismo. Isso é um tema de uma ciência chamada historiografia. Os historiadores, e existem muitos pelo mundo, literalmente comendo poeira, analisando documentos, isso tudo para tentar cada vez mais se aproximar do que de real aconteceu com Jesus. Mas existe uma coisa ali que é inatacável, que é o seu ensino moral. E é sobre isso que o Espiritismo se debruça. Ou pelo menos deveria se debruçar. Sobre o ensino moral de Jesus. Esse permanece, como diz o Augusto Cury, numa das suas obras sobre Jesus, né? Olha, se Jesus foi um personagem inventado, se não existiu, que não é a verdade, pelo menos segundo a imensa maioria dos historiadores, não existe nenhuma dúvida sobre a existência factual de Jesus. O que se discute são o conteúdo, né, do que está nos evangelhos, que é uma outra discussão. Mas se alguém inventou essa história toda, se alguém inventou esses princípios morais, esse cara é um gênio. Esse cara que precisa ser então, né? Porque isso está em algum lugar. Alguém escreveu, alguém propôs. Então, o que cabe a nós espíritas? Analisarmos essa proposta de Jesus e trazermos para a nossa vida prática. Enxergarmos o que esses ensinos nos afetam no nosso dia a dia. E aí, lembrando da canção do Haroldo, né? Quando ele diz: faz de mim um instrumento da paz e do amor em toda a terra. Então, a primeira coisa é entender o seguinte, olha, é muito bacana a gente adorar Jesus, cantar músicas em seu nome, né? Carregar camisas de Jesus para cima e para baixo, mas se eu não estiver transformando essa proposta de Jesus em atitudes práticas, de nada vai adiantar. Isso vale, claro, né, para Allan Kardec, para Chico Xavier, Bezerra de Menezes. Se eu estiver aqui me vestindo ou fazendo homenagens, mas agindo no meu dia a dia, sem nenhum aprendizado com relação a isso realmente não vai ter nenhum sentido. Né? E aí a gente pode começar a observar que ensinos são esses de Jesus. E tem um ensino muito interessante, que está nas tradições de João, né? Que ele diz: como serão reconhecidos os meus discípulos? Todo mundo já deve conhecer isso, né? Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Nós espíritas fazemos isso, né?
De fato, nós exercitamos esse amor não só entre nós, mas entre as pessoas à nossa volta. E eu digo isso porque eu canso de ver, né, espíritas que pelo fato de um pensar diferente do outro, né, ter opiniões diferentes do outro, às vezes vejo amizades abaladas, né, porque olha, um venera determinado espírito, aí quando alguém faz uma crítica, aquele espírito, a coisa deixa né, você deixa de ser o seu amigo querido, passa a ser um obsidiado, né, deixa de ser esse carinho todo, né? Então, a primeira coisa, a gente exercita esse amor entre nós, né? A gente sabe conviver com essas diferenças. E tantos outros exemplos. Outro dia eu ouvi de um palestrante uma coisa interessante que eu não sei se é verdade, que se você pega e faz uma contabilização, né, sobre os ensinos de Jesus, você vai ver mais lições sobre desapego do que sobre amor. Sim, né? Porque a presença de Jesus aqui, a proposta de Jesus, foi nos ensinar o quê? Que existem valores acima dos valores da terra que são muito mais importantes, quando ele se refere ao reino dos céus. E Kardec vem, né, trazendo na sua obra, uma ilustração prática disso. Quando você pega, por exemplo, o céu e o inferno, e estuda aqueles exemplos práticos, você vai ver os espíritos dando seus próprios testemunhos, muitos deles se lamentando pelo tempo mal exercido aqui, por terem valorizado mais os bens da terra do que os bens espirituais. E quando Jesus fala de paz, que paz é essa que ele propõe? Ele propõe uma paz do comodismo? Ele propõe uma paz da omissão, uma paz do deixa quieto. Ele propõe uma paz, né, entre aspas, que vê a injustiça e se cala. Foi assim que ele agiu. Será que Jesus foi morto, crucificado, porque falou só de amor? Uma coisa a se pensar. Não, porque ele incomodou. Ele incomodou, né? Incomodou diversas fontes de poder, principalmente quando traz para a gente a noção da igualdade total perante Deus. Então, e nós, o que fazemos no nosso dia a dia quando nós falamos em paz? Paz para nós é olha, não fala nisso não, né? Não, vai causar confusão. Não, né? É lógico que a gente não deve ser nenhum semeador de discórdia, né? A gente tem que buscar sempre o bem-estar das relações, né? Na nossa forma de se colocar, na nossa forma de trazer as questões, mas não deixar de trazê-las. Porque foi o que Jesus fez. Quantas e quantas vezes Jesus se referia, né, a ensinos de Moisés e dizia, mas em verdade eu te digo. Né? E muitas vezes ele contrariou determinados ensinos. Mesmo tendo dito, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe complemento. Então observa, gente, que estudar Jesus, mais importante do que saber se Jesus, né, quando criança, foi não sei aonde e tal, é pensar o seguinte, olha, o que é que esses ensinos afetam no meu dia a dia? Na hora que eu olho para uma pessoa caída no chão da rua e entendo que aquela pessoa é uma pessoa diferente de mim, é uma pessoa menor. Quando eu não me afeto, né, quando eu vejo, por exemplo, pessoas de uma comunidade serem alvejadas, serem maltratadas, serem negligenciadas, por exemplo, pelo governo, não, isso não me afeta, são pessoas diferentes, né? Ou quando se refere a pessoas de outros países, quando uma coisa acontece, por exemplo, na África ou no Oriente Médio, como se fossem outra humanidade, né? Não afeta a nós. Quando acontece, por exemplo, com uma pessoa próxima no nosso caminho, né? Esse entendimento da universalidade do amor é uma coisa que precisa estar dentro de nós. Tem um outro ensinamento, por exemplo, quando ele fala em oferecer a outra face. A gente exercita isso? A gente pratica isso? São ensinamentos de Jesus, são tão importantes,
na nossa vida prática, gente, que se a gente prestasse atenção, e eu não estou me referindo mais agora nem a aspecto moral, não, nem religioso, nada disso, em vida prática. Por exemplo, esse ensino do aprender a dar a outra face, isso tem uma repercussão muito interessante. Eu já usei isso, inclusive, vamos dizer assim, profissionalmente, né? Por exemplo, onde eu trabalhava, tinha uma pessoa lá, que era um cliente importantíssimo nosso, que por algum motivo nos odiava. O cara tinha uma implicância comigo danada e tal. E eu não conseguia entender por quê, né? Não conseguia entender por que aquilo. Peraí que eu esqueci de... E aí acontecia muitas vezes dele, né, no meio daquele negócio de e-mail, com um monte de gente copiada, ele vinha e mandava assim, um monte de bomba para cima de mim, que eu não conseguia entender. E aí eu lembrei desse ensinamento, e eu estou falando aqui agora nenhum sentido moral, não. Mas eu me lembro que quanto mais agressivo, quanto mais ele batia, mais educado eu era com ele. E no meu primeiro momento eu recebi aquilo como um espírito de terceira ordem que sou, né? O espírito aqui das provas e expiações, ficava com raiva, assim, ficava chateado. Eu às vezes até brincava e escrevia 2 e-mails. Um com o que eu estava sentindo, um com o que eu devia escrever. Né? O primeiro que eu estava sentindo, eu soltava o verbo ali. Mas a atitude prática, eu agradeci as observações, sempre muito boas, muito inteligentes da parte dele, tal, ia me procurar corrigir isso, não sei o quê. O que isso propiciava, né, do ponto de vista prático? Eu chegava, às vezes, para as reuniões, chegavam diretores lá, vinham falar comigo, me pedindo desculpa por causa da atitude dele. Tal, entendeu? Então, se eu tivesse ali rebatido do mesmo jeito, a coisa estaria num embate no que eu estaria tão errado quanto ele. E o meu instinto ainda era de rebater. Não estou me colocando aqui como nenhum santo, não, gente. Eu estou mostrando só que a gente, no sentido prático, né? Com isso tudo, com o tempo, ele foi mudando a atitude com relação a mim. Acabou ficando meu amigo. E ficou com vergonha, né? Com vergonha da forma como ele se dirigia. Outro dia aconteceu também no Facebook, eu postei um vídeo tocando alguma coisa e tal, num grupo que não era um grupo espírita, que no ambiente espírita as pessoas são muito boazinhas, estão sempre elogiando qualquer coisa que a gente faça, por pior que seja. Era um grupo de fãs do 14 Bis, né? Era um vídeo tocando o Céu de Santo Amaro e tal. E as pessoas, alguns dizendo, lindo, legal, foi um cara que colocou, não tá legal não, você correu muito, ficou embolado num pedaço no outro, não sei o quê. O meu primeiro instinto, né? O nosso primeiro instinto é responder, vai lá, faz melhor, né? Vai você, não sei o quê, pô, não quer elogiar, fica quieto. Nossa vontade de dizer isso, né? Porque a gente, quando pede opinião de alguém, a gente não pede opinião, a gente pede elogio. A gente quer que o cara diga, tá lindo, não quer que a pessoa diga se você errou, não, né? Mas na hora eu respirei, agradeci as observações e concordei com ele. Você tem razão, obrigado aí por ter dado esse toque. Realmente estou olhando aqui, eu corri muito, vou procurar melhorar e tal. Poxa, foi muito legal, cara, obrigado mesmo, não sei o quê. E na hora, no comentário seguinte, ele virou, não, mas ficou bonito, ficou legal, ficou muito bom. Só esse detalhezinho que eu acho que... Mas eu também não sou músico, o cara ficou até sem graça, né? Então eu estou dando um exemplo de coisas da vida prática que Jesus nos ensina, né? Que como funcionam. E tantas coisas, o exercício do perdão, como o exercício de libertação próprio, né? Então a gente precisa observar muito bem e estudar e ver Jesus como os Espíritos nos ensinaram. Observar essa imensa quantidade, né? Aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra, né? Hoje em dia nós vivemos a cultura do cancelamento, que está na moda, né? A gente cancela a pessoa porque ficou com raiva de uma atitude e tal. A gente pode, por exemplo, fazer sempre o seguinte exercício: se eu vivesse a vida que ele vive, nas condições que ele vive, do jeito que ele vive, eu teria feito melhor? A primeira pergunta que a gente deve se fazer antes de tomar qualquer atitude crítica com relação a qualquer pessoa. Seja uma atitude grosseira de alguém, né? Seja uma atitude desonesta de alguém. Existe uma frase importante: ninguém pode se vangloriar de ser honesto enquanto não tiver uma grande oportunidade de ser desonesto. Será que a nossa honestidade é uma coisa realmente só moral ou é uma falta de oportunidade? A gente deve pensar nisso também, né? Mas Jesus, quando ele fala, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, é para a gente olhar e trazer para dentro de nós. Será que eu não erro com coisas piores? Será que se eu estivesse no lugar dele, eu seria capaz de resistir
aquela atitude que ele tomou? Será que se eu passasse fome, se eu visse meus filhos morrendo de fome, será que eu também não roubaria? Será que num desespero desse eu também não assaltaria alguém, não faria alguma coisa errada, não cometeria um crime? Para a gente é muito fácil apontar o dedo. Então são lições de alguém que a gente tem que trazer para perto de nós. Observa que em determinado momento na música, aliás, é a última frase, ele diz, olha, a maior riqueza que um homem pode ter é amar você. Não tem palavra que exprima melhor proximidade do que o você. Porque Jesus não quer ser chamado de nosso Senhor. Ele quer ser chamado de você. Ele não quer a nossa distância, ele quer a nossa amizade. Então, quando a gente estiver antes de dormir, fazendo a nossa oração e quisermos pensar em Jesus, pensemos sim como uma pessoa e não como um símbolo, como um ser que existe de verdade. E a nossa distância para ele é só de uma oração, é só de um pensamento. Que nós cheguemos a ele nas nossas dificuldades, nas nossas inseguranças, como quem fala com um irmão mais velho, com um amigo muito querido. Então, para a gente encerrar, vou cantar novamente essa canção, já buscando esse entendimento de que a maior riqueza que um homem pode ter é amar esse amigo tão querido. Senhor, a fonte da vida, a paz esquecida em tantos momentos, faz de mim o teu servo, meu doce amado, mestre querido, Jesus. É luz, é amor, um sol a brilhar, ameniza a dor. Mestre, em ti eu me aqueço, me mostro e te peço com ternura. Faz de mim um instrumento da paz e do amor em toda a terra, Jesus. Tua luz me conduz à paz e que eu possa ver em ti um exemplo. Ó Mestre do amor, que é todo esplendor, a maior riqueza que um homem pode ter é amar você. Mestre do amor, que é todo esplendor, a maior riqueza que um homem pode ter é amar você, é amar
Queridos amigos, um bom Natal para todos, que a paz real do nosso Mestre Jesus e nas nossas atitudes.